Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim, que nesse dia 23 de setembro completa um ano. Depois falaremos sobre isso. E no Conversa de Botequim de hoje, daqui a pouco vou falar sobre a equipe, sobre os apoiadores, mas apresentar logo nosso entrevistado, nosso convidado especial, Marcelo Vene, produtor cultural, a quem vou saudar. Boa tarde, quase boa noite. Vene, bem-vindo à Conversa de Botequim. Obrigado, Cefas, obrigado a todo mundo que está assistindo, né? E obrigado por esse convite, né? E poder trocar um pouco da ideia aqui nesse espaço aqui que a gente, né, já tem um dia a dia de frequentar. Isso, nós somos frequentadores, aqui é quase nossa segunda casa, Verdade. Minha e sua. Agradecer ao Bardalos, nas pessoas de Ricardo Nelson e Lula Belmont. Nós temos uma parceria com o Bardalos, onde o programa é realizado. Lembrando que você pode assistir o programa no Bardalos. Já tem gente aqui assistindo, tem gente frequentando aqui, que está descobrindo que tem um programa. E ainda dá tempo de você vir para cá, tem uma hora de conversa. Agradecer também a equipe formada por Raquel Lucena na produção, Ananda Carvalho na assistência de produção e José Aglio na filmagem. Nós temos o apoio da Anoreg, Adurne Sindicato, Sindipetro, Sinsp, Francisca Seguros e também Saiba Mais. Mas vamos ao papo, vamos falar bastante sobre cultura. Mas, Vene, a tradição do programa é sempre perguntar sobre como tudo começou, né? Como é que a pessoa chegou ao ponto da atividade que exerce. No seu caso, a produção cultural. Como é que foi sua juventude? Eu sei que você não é daqui, você é de Brasília, você vai falar sobre isso, muita gente não sabe que você não é potiguar. Como é que começou o seu relacionamento com cultura? Começou na infância, na adolescência? Conta como foi, Vene. Começou dentro do ambiente escolar, né? Dentro do ambiente escolar eu sempre já me identificava muito ali com as atividades culturais dentro da escola e depois eu comecei a produzir alguns eventos, né, dentro na escola mesmo. E minha chegada em Natal ampliou essas possibilidades, né? Foi com quantos anos, Vene? Com quantos anos? E chegou em Natal? Cheguei com 16 anos. 16 anos, aí eu me considero potiguar, né? Potiguar. Nasci em Brasília, morei no Goiás e vim para Natal. E Natal foi que deu esse encontro, né, com a cultura e enxergar isso mais na frente, né, como uma profissão que é o que eu exerço hoje. Mas dentro do ambiente escolar que me levou para o Grêmio Estudantil e do Grêmio Estudantil me levou para a entidade que representa os estudantes, né, em âmbito municipal, que é a UMES, eu fui diretor de cultura. Então ali me deu uma noção assim, bem ampla desse trabalho, né, coletivo e com esse olhar para a cultura. Perfeito. E como é que você era como jovem, Vene? Você era de assistir peça cultural, você era de ir para show, você era mais tímido, você era mais comunicativo? Como é que funcionava a sua relação com a cultura na prática? Então, eu venho de uma família de vendedores, né? Meu pai e minha mãe são vendedores ambulantes. Então, eu muito cedo eu fui colocado dentro de uma banca de rua, para vender. Então eu já tinha esse contato, né, do vendedor com as pessoas. Ainda hoje eu sou um vendedor, só que eu vendo projeto cultural, eu vendo cultura. E então isso me ajudou nessa questão assim, do contato com as pessoas, mas eu sempre quis ir, sempre fui aos shows, ao teatro, né, às atividades culturais. Então, naturalmente, tinha uma busca minha, né, por essas programações. Perfeito. Vene, na adolescência, eu lembro que Titina e Quitéria contaram assim, momentos chave da adolescência delas. Titina falou a peça que despertou nela a vontade de ser atriz, Quitéria também. Teve um show, teve alguma produção cultural que você assistiu e deu um clique em você, assim, é isso que eu quero fazer, algum contato? Aconteceu isso ou foi um processo mais lento? Eu acho, eu assim, ia aos circos, ia ao teatro, ia aos shows, vendo desfiles, tudo isso me foi despertando essa vontade. Né? Eu acho que ali dentro da pessoa, quando você tende a ser um profissional de determinada área, naturalmente o seu dia a dia vai lhe colocando de encontro de coisas que te levam a isso. Então esse meu encontro com a cultura foi um encontro e que eu sempre buscava. Então eu sempre busquei conhecer mais, entender mais. E até um dia que eu entendi que eu não poderia ser o artista em cima do palco, mas eu poderia ser a pessoa que colocava aquele artista no palco. Eu não ia tocar numa banda, mas eu poderia colocar uma banda para tocar, para fazer um show, entendeu? Então são várias as referências e a própria televisão, né? Acho que a televisão também ela desperta, né? Trazendo esse mundo televisivo, esse mundo artístico, então também desperta na pessoa, né? Alguns insights ali, alguns desejos, pô, eu quero fazer isso, como é que isso acontece, né?
Perfeito. Veni, e você chegou aqui com 16 anos, aí continuou com essa sintonia com o universo cultural. Aí, dentro dessa sua juventude, qual foi o primeiro evento, ainda que tenha sido no âmbito educacional, qual foi o primeiro evento que você efetivamente produziu? Nossa, eu produzi a minha festa de conclusão de 8ª série, onde a gente começou já assim, né, quebrando a valsa, que a valsa começava tradicional e depois virava um grande rock dos anos 60, né? E outra que eu investi no bar, né, e no final não tinha dinheiro do bar, nem tinha bebida, né? Tudo sumiu. Eu disse, nunca mais eu investi em bar na minha vida. E até hoje, eu disse, bar é pra gente estar aqui, para se divertir, para encontrar os amigos. Mas quando eu saí do movimento estudantil, eu comecei a realizar as festas que eu gostaria de ir, ninguém fazia. Sim. Aí a gente começou a organizar os tributos. Era tributo a Cazuza, tributo a Renato Russo, tributo a Chico Sainz, então tributo aos artistas que a gente gostava. Então foram por aí, entendeu? Essas primeiras ações culturais que me levaram a ser o produtor. Perfeito. Eu acho que eu fui num tributo que você realizou na Ribeira, da Legião Urbana. Fala um pouquinho sobre a Ribeira, porque quando você começou na produção, era justamente quando inclusive a gente se conheceu no Jornal de Natal. Isso. E naquela época a Ribeira era o must, era o point. Fala um pouquinho sobre a Ribeira, eu faço uma relação como a Ribeira hoje está abandonada e como era naquela época que você começou a produzir. É uma pena esse período de 96 a 98 especialmente, a Ribeira não ter seguido naquele processo de crescimento. O próprio tributo que a gente fez lá, que foi bombado, super lotado, foi no antigo Bronx, que não existe mais, exatamente. Claro. Então eu acredito que se de 96 a 98 tivesse continuado aquele processo que estava, a gente teria uma outra Ribeira, teria uma outra realidade do bairro criativo da Ribeira, né? Infelizmente, alguns fatores no meio do caminho, como o próprio assassinato de Paulo Barana, que era uma pessoa muito forte, empreendedorismo, que acreditou ali, que investia e que os eventos, as atividades levavam muita gente lá. Então, eu acho que ali foi uma perda muito grande dele, entendeu? Assim, quando a gente perdeu o Paulo, a Ribeira perdeu, a cidade perdeu. E por fim, alguns projetos continuaram, seguiram, e depois esses projetos foram saindo. O Festival do Sol saiu de lá, o Festival Mada saiu, algumas casas fecharam, então foi num processo assim, né, que contribuiu para que, né, a Ribeira, né, tá como ela está hoje, né? Eu moro na Ribeira há 7 anos e sinto essa vontade de vê-la, né, brilhando, de vê-la movimentada. A gente passou 6 anos com o Teatro Alberto Maranhão fechado, ele voltou agora. Então que essa volta do teatro, juntamente com a ação que está sendo pensada pela Prefeitura, ela possa ser um processo, um início de retomada, né, para a volta das pessoas, para a volta de atividades para esse bairro tão importante e bonito que é a Ribeira. Então você está otimista, a Ribeira pode voltar a ser o que era? Eu acho que a gente tem que ser otimista, né? A gente tem que ser otimista, a gente tem que acreditar. E também, né, incentivar para que isso aconteça o quanto antes, né? O quanto antes. Passamos 2 anos de pandemia, então que essa volta agora dos eventos, das atividades, possa trazer esse olhar, né, de cuidado e de atenção para com a Ribeira. Perfeito. Vamos falar do centro. Você é um frequentador do centro, tanto eu como você somos frequentadores do Bardalos. A gente conhece o que acontece, a gente viu todas as fases do centro, de decadência até hoje está voltando. O centro virou uma espécie de point, né, em Natal. Se fala, como é que você vê o centro atualmente? Tanto o Beco da Lama como aqui, que não é exatamente o Beco da Lama, mas com adjacências do beco. Perdão. Como é que você vê esse movimento cultural, no olhar de produtor cultural, como está sendo o centro culturalmente hoje? Então, o primeiro lugar que eu fui colocado, assim, quando eu cheguei em Natal, foi justamente a Avenida Rio Branco, né? Que meu pai colocou uma barraca lá para me vender, que era justamente ali em frente ao Barão do Rio Branco. Foi então, mesmo? Ali, por muito tempo, ali foi o meu cenário, né? De chegar cedo, de final da tarde, ir com o carro de mão, entrar naquele bequinho ali de Nélio, onde tem o banheiro, ir lá e guardava a mercadoria. Então, era minha rotina. Eu vinha de manhã, ficava de manhã na barraca.
minha mãe ficava na parte da tarde, aí eu ia andar pelo centro. E vendia o quê? A gente vendia roupa para criança, brinquedo, bijuteria. Aí, depois de um tempo eu virei relojoeiro, aprendi a trocar pino, trocar cristal, trocar bateria. Aí eu mesmo tive minha banquinha de relógio, sabe? Eu já era um empreendedor ali, né? Eu consertava relógio. Aí, então, na parte da tarde eu andava muito pelo centro, eu olhando assim, vindo os becos, fazendo amizade nas lojas. E quando a gente começou a trabalhar com cultura, o movimento estudantil, a sede era o centro, a sede da UMS era no centro da cidade, as passeatas, os grandes momentos das passeatas dos estudantes, era a descida do Alecrim, né, eu vim do Padre Miguelinho, que estudava lá, subindo o baldo, né, e chegar na Rio Branco, até terminar por vezes na Assembleia Legislativa em frente à Prefeitura do Natal. E quando a gente começou a trabalhar com cultura, então foi natural que fizesse algumas ações no centro da cidade. Então o primeiro Prêmio Hangar de Música foi no centro da cidade, né, no espaço de Lula Belmont, na época o espaço Vice-Versa, né, que era uma boate GLBT, mas que tinha os shows underground, né, no final de semana, as bandas de rock tocavam lá. Era uma proposta mais ampla, né, o Vice-Versa. E no Beco da Lama, há 10 anos, a gente já fazia projetando o que se vê hoje. A gente já fazia isso lá junto com o Neide da Meladinha, então a gente fez uma sequência, durante 2 anos, uma série de atividades, shows, que já proporcionava esse movimento, numa proporção um pouco menor, mas já conseguia levar o público para lá, conseguia atrair turistas e mostrar que aquele espaço era interessante para movimentar o centro cultural da cidade. Grafitar, a gente já grafitava. Os meninos hoje que são top no grafite começaram lá, grafitando pequenos espaços. Aquele painel lá que tem do Câmara Cascudo, a gente apoiou o núcleo de grafiteiros, uma CRIO, que fez um grande painel lá. Entendeu? Não foi possível ter continuidade por questões de Ministério Público em relação à questão do som, o uso do espaço público, enfim. Mas então hoje o que a gente vê é uma coisa assim que já poderia ter acontecido há muito tempo, mas que bom que está acontecendo agora e é super necessário que continue, porque isso está sendo bom para a vida criativa da cidade, está sendo bom para a economia informal, para os vendedores, né, para quem tem seus bares, então deu uma vida nova para o centro, né, está respirando essa música, essa cultura. Está um dia muito forte quinta, mas o centro ele tem possibilidade de movimentar de quinta a sábado, a domingo, tem condições sim. Né? Perfeito. Vênio, a gente já falou do Prêmio Hangar, né? Claro, vamos falar muito do Prêmio Hangar, que você criou e coordena, mas também vamos falar de histórias curiosas, porque a produção cultural sempre tem histórias curiosas. Você é um entusiasta dessas programações, dessas produções, inclusive outsiders, né? Como você tinha uma parceria com o Neide da Meladinha, para um tipo de música que não se tocava, né, em outros lugares, como reggae, depois música eletrônica, mas houve realmente um conflito lá, que ganhou as páginas dos jornais, chegou ao Ministério Público. Conta aqui, para quem não conhece aquilo, quem só tem uma vaga ideia, o que é que foi tudo aquilo, Vênio, com a mulher do cuscuz? Tinha uns problemas antigos, quando eu cheguei já existia esse problema, que era uma questão de tipo de vizinha. Uma vizinha que não gosta na outra, que joga um prato, a outra joga um cuscuz e tal. E a gente levando shows, levando os eventos lá, de repente a gente ficou no meio dessa briga, né? E começou a ter, né, por parte ali de alguns moradores, denúncia por causa do som alto, né? Muita gente lá no beco e tal, entendeu? Então isso foi construindo um encerramento, né? Porque tem uma hora que você cansa de insistir tanto, você pode cansar e dizer, não, peraí, eu vou partir para outro, quando acalmar isso a gente volta. Mas era muito ali, tipo assim, aquela briga de vizinho mesmo, sabe? Só que quando eu cheguei, essa briga já estava, durante muito tempo a gente segurou, fez os eventos e tal, mas teve uma hora que não teve mais como segurar, né? Aí foi quando deu aquela pausa, e voltou agora, né? Porque a Neide é uma guerreira, né? Ela não desiste nunca, né? Hoje é uma coisa meio orgânica, né? Assim, é diferente de tudo que tem em volta. É outro público, é outro tipo de música e é outra proposta. Um outro público foi descobrindo o Bar da Meladinha. Sim. Se a boemia tão marcante, ela foi deixando de ir, uma outra galera foi ocupando. E a partir do momento que ela ocupou, ela levou as suas características, levou seu estilo, levou sua música. E a Neide já disse, eu preciso ter gente aqui, eu preciso vender, eu preciso ganhar dinheiro. Sim. Então ela fornece hoje o que o público
quer, o público que vai lá na quinta-feira, na sexta, no final de semana, o público quer. Sim. Como o Borogodó faz o samba e tal, então distribuiu um pouco ali, né, uns estilos, mas que ficou um pouco diferente do que a gente, da meladinha tradicional que a gente conheceu, né, e tanto gostava. Exatamente. Inclusive, para quem frequenta o beco há pouco tempo, ou a primeira vez, leva um choque, Veni, porque você está no bar de Chico, por exemplo, com uma mulher cantando seresta. Quando você anda literalmente 30 metros, já tem um techno com outro tipo de público, assim. É uma proximidade muito grande para coisas totalmente diferentes. E talvez isso, né, que o beco sempre teve, né, vários estilos, várias características, vários tipos de seres humanos, né. Então tá lá, o momento é esse, pode mudar depois também. Perfeito. Nós estamos no programa Conversa de Botequim com o produtor cultural Marcelo Veni. Lembrando que você pode e deve fazer perguntas. Faz perguntas aqui que o Marcelo Veni responde na medida do possível. E se você estiver perto, no Centro de Natal, perto de Bardalos, pode assistir aqui em loco. Vem aqui, bebe alguma coisa, come alguma coisa, toma um café, uma sopa se preferir. Enfim, o programa aqui é democrático, é jornalismo democrático e interagindo com quem está nos assistindo. Velho, vamos falar sobre o Prêmio Hangar. Eu sou fã do Prêmio Hangar. É algo que foi consolidado, começou, como você falou, no vice-versa, começou com uma coisa modesta e ganhou uma dimensão tal que é o maior prêmio concedido à música hoje, que inclusive premia nomes nacionais e reúne a nata da produção. Vamos começar pelo começo, começar pelo início. Sim. Como você teve essa ideia, como é que foi o começo e como chegou a esse ponto que está até agora, que você fez diversos anos no Teatro Riachuelo, lotado e com sucesso? Isso. Ele surgiu dentro daquela própria procura do produtor que estava em formação, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou organizar, o que é que eu vou produzir. E deu esse insight de perceber que Natal não tinha um prêmio de música. A gente sempre se falava em reconhecimento, em valorização, disse, mas de que forma a gente pode fazer isso? Então era o mês de outubro de 1998 e eu nessa procura do que fazer, de organizar uma agenda e tal, aí veio o 22 de novembro, o dia do músico. Eu disse, poxa, então vou organizar, vou produzir, preparar aqui um prêmio de música, né, inspirado, lógico, pelas grandes premiações que existe, né, o Oscar, o Grammy, o prêmio da música brasileira, que é o mais antigo, e especialmente o prêmio da MTV. Então tudo isso, né, inspirou, né, se eu não estava fazendo nada de novo, um prêmio já existe, ok, mas não existe no Natal. Natal no Rio Grande do Norte não tem, então vamos trazer para cá e imprimir nossa marca. Então surgiu assim, então quando a ideia foi ganhando corpo, eu vi que eu não conseguiria fazer no dia 22 de novembro. Então eu fiz no ano seguinte, no dia 30 de janeiro de 99, premiando os artistas que se destacaram no ano de 98. Então em janeiro de 99 foi a primeira edição. Então a gente fez lá no vice-versa, como eu falei, e depois dali com a repercussão a gente já assim, nossa, a repercussão junto ao público, aos músicos principalmente, e o espaço que a imprensa na época dedicou, deu ali um sinal, é por aí, deu certo. Aí eu já senti a necessidade de ampliar as categorias. Teve um jornalista que me encontrou e disse, olha, esse prêmio, essa sua ideia é muito massa, agora não deixe só nas bandas não, porque as bandas acabam. As bandas existem hoje, amanhã ela já não existe, já existe, é outra banda. Os músicos sim, continua, a cantora e tal. Eu disse, beleza, aí a gente foi e ampliou para a categoria de solos, né, dos intérpretes e tal, dos instrumentistas, dos técnicos. Aí no ano seguinte a gente já foi pro auditório do ainda Cefete, lá no Salgado Filho. E no ano seguinte, com o apoio do Banco do Brasil, a gente foi pro Alberto Maranhão, onde a gente permaneceu ali por mais 7 edições, né, saímos na 10ª edição. Aí foi quando a gente migrou para o Teatro Riachuelo. E nesse intervalo teve, como todo produtor com o seu projeto, que tem a luta de mantê-lo anualmente, no meio do caminho teve 2, 3 edições que não foi possível realizar. Né? Às vezes assim, aquele desestímulo que dá, né, na sua própria insistência, outros trabalhos que você vem fazendo, mas no MPB chegou uma ser humana e disse para mim, não deixe o Prêmio Hangar morrer, porque o Prêmio Hangar ele é muito importante para a música. Tem até um outro prêmio, um outro troféu ali, mas nenhum é como o Prêmio Hangar, não deixe ele morrer. Então isso meio que me deu uma injeção assim, entendeu? Para me acordar, disse, volte para dar uma atenção ao prêmio, a gente voltou. Aí a gente fez ele lá no Alberto Maranhão, e quando eu fiz a 10ª edição, eu disse para uma menina lá que me entrevistou, perguntando sobre a premiação, eu disse, olha, aqui hoje a gente fecha um ciclo e vamos abrir o outro.
E assim foi feito, porque no ano seguinte a gente foi para o Alberto Maranhão, patrocinado pela COSEL, realizando a 11ª edição e dando assim, sabe, um up no Prêmio Mangá de Música. Perfeito. E quando foi para Riachuelo, subiu um patamar, né? Porque Subiu. aí já colocou o teatro, o principal teatro. O Teatro Alberto Maranhão é histórico, mas o Teatro Riachuelo é o teatro e o mais teatro, frequentado. o teatro ele era novo ainda, Sim. muita gente não tinha acesso ainda, acesso enquanto público, acesso enquanto artista. Isso, exatamente. E eu, enquanto produtor, também foi o Prêmio Mangá que me deu acesso ao teatro, no sentido de produzir, né, um espetáculo lá, o Prêmio Mangá. E quando eu fui para lá, eu disse, eu vou, mas não vou sozinho não. Aí levei um bocado de gente, sabe? Tanto você pegar a programação daquela noite, parece que foram 2 prêmios Angá, entendeu? Foram 2 programações, de tanta gente que a gente levou. E teve pessoas que foram lá pro teatro na plateia pela primeira vez e teve artistas que subiram pela primeira vez por conta do Prêmio Angá. Outros voltaram, outros só se apresentaram naquela Dorival noite. Dantas foi um dos que fez um discurso emocionado, falou sobre isso. Isso aí foi na nossa 15ª edição, ele foi homenageado e ele fez essa... Ele fez esse discurso. Foi assim, de ter o sonho de tocar dentro de um teatro e o Prêmio Mangá tá realizando. E nessa noite, falando em curiosidade, o Dorival, a gente na luta, que a gente não tinha patrocínio, né, tinha um apoio ali do Sebrae e tal, e numa luta para comprar as passagens para Dorival vir, né, tal, e não sei o que, eu vou sozinho, beleza, aí o ser humano conseguiu o recurso lá para comprar a passagem, mandou a passagem, Dorival perdeu o voo. Ah, meu Deus do céu. Perdeu o voo, se fosse um outro artista, talvez disse, olha, perdi o voo e não vou mais, perdi e tal, entendeu? Mas não, ele ligou para a produção dele foi pegar ele no aeroporto e ele veio de carro para o teatro para receber a premiação. Isso foi de um respeito, né, assim, de uma consideração para aquela homenagem, né, que estava sendo dada a ele. E tanto que quando ele chegou já bem em cima, assim, quase bem pertinho dele entrar em cena, que eu cumprimentei assim, né, ele lá do outro lado da coxinha, assim, tal, depois que a gente falou. Então teve isso também, dentro de alguns outros momentos que o Prêmio Mangá, né, proporcionou. Velho, e a pergunta que não quer calar. Outras histórias engraçadas aconteceram? Eu sei que algumas são incontáveis e impublicáveis, mas acho que podem, assim, ao longo desse tempo todo, com artistas nacionais, com artistas daqui, histórias engraçadas, divertidas, conta algumas que eu acho que aconteceram. as principais histórias a gente vive a cada ano, principalmente com a equipe que, né, ao meu lado realiza. Então as histórias da gente é de superação, sabe? É de driblar as dificuldades, de aqueles imprevistos e fazer o negócio acontecer sem que, né, o público perceba. Mas eu fui entregar o prêmio para a Elba Ramalho e ela não quis receber. Ela me devolveu. Porque quando o artista é premiado nacionalmente ou da região, quando ele não está na premiação, a gente entrega no momento que o artista esteja na cidade ou a gente possa ir até encontro esse artista. E com a Elba Ramalho, a gente foi entregar no hotel, ela ia fazer um show no Boulevard, e eu fui fazer a entrega do prêmio e ela devolveu, simplesmente não aceitou. Mas alegando o quê? Mas ela não aceitou porque ela disse assim, você não vai para o meu show? Eu disse, vou. Então você me entrega lá no palco. Sim. Olha, mais uma vez a questão da consideração do artista em receber uma premiação. Ela sendo premiada ali dentro de um espaço de um hotel, disse, não, se eu ganhei enquanto artista, eu quero ganhar em cima do palco. E lá no final do show, aí ele fez aquela brincadeira, ela, oi, alguém tá me falando alguma coisa aqui, uma surpresa para mim? Aí eu entrei lá, a gente entregou o prêmio e da forma que tem que ser feita, né? O artista aplaudindo o seu artista ali sendo premiado. Perfeito. E no geral, não vou falar dos artistas potiguares, mas os artistas nacionais que você teve contato, eles, na média geral, são simpáticos, são acessíveis, tem aqueles que são mais complicados, qual é a sua avaliação? São acessíveis, ficam felizes em ter o trabalho dele reconhecido num prêmio de música realizado no Nordeste, com o tempo de trajetória que a gente tem, né, de 20 anos. Eu estou vindo do MADA, né, estava lá no MADA agora, né, alinhando... E vai voltar, né, daqui a pouco. E vou voltar, porque a gente estava lá justamente alinhando 2 entregas de premiações que a gente vai fazer hoje à noite lá, né, então eu estava lá, né, dialogando com as produções, né, alinhando o melhor momento, mas sempre é de uma recepção, entendeu, muito, muito bonita e de valorizar, poxa, eu estou sendo reconhecido com um prêmio que acontece no Nordeste, que tem todo esse tempo de trajetória e tantos outros artistas já foram premiados. Porque você tem a marca do prêmio, dos prêmios realizados ali no eixo Rio-São Paulo. Então, quando chega uma premiação
do Nordeste, né, e numa obra de arte tão bonita que os troféus da gente que Guaraci faz não deixa a desejar para nenhum prêmio nacional, entendeu? Eu digo isso com toda certeza porque a gente acompanha e sempre uma coisa que eu quero ver como é que é o troféu, entendeu? Então a gente tem troféus maravilhosos que a pessoa recebe ali a simbologia do reconhecimento, da valorização, da atenção que o Estado tem com esse artista, né, com a música que ele produz, e ele está levando ali uma obra de arte, né, do nosso único potiguar no Guinness Book, né, que é o Guaraci Gabriel. Então tive momentos lindos, assim, quando eu fui entregar para Alessi Brandão, lá em São Paulo, ela foi uma mãe, me levou assim, para dentro do camarim, bora, vamos comer aqui comigo, tal, como é que tá lá o estado, tal. Então assim, tem momentos que também são momentos que a música proporciona para o produtor, né? E no meu caso, proporciona esse encontro, não que seja um desejo tá ali com aquele artista, ali vai ser natural, vai ser um reflexo do trabalho que você faz, mas saber que eles vão olhar para o Rio Grande do Norte, saber que tem uma produção séria, uma produção organizada que valoriza o trabalho dos artistas potiguar de toda a região do Nordeste, e ele que pode ser do Rio, São Paulo, Tadeu, mas que a música dele está sendo reconhecida aqui. Perfeito. Velho, vamos falar agora de um ponto mais sensível da questão do Prêmio H, que ele foi dirigido algumas vezes por Júnior Dalberto, que era amigo nosso e que partiu. Sim, Qual é a sua lembrança de Júnior Dalberto? Como é que você foi impactado? Nós estávamos em plena pandemia quando ele partiu. Foi um dos primeiros artistas que partiu por Covid. Qual é a sua lembrança de Júnior Dalberto? Como é que você avalia aquela parceria, ele dirigindo o Hangar? Nossa, a ida da gente para o Teatro Riachuelo ainda em 2013, né, teve muito do Júnior Dalberto, né, do incentivo, ele vamos para lá que vai dar certo, o Prêmio H merece estar naquele palco, para ele estando lá naquele palco, ele vai levar vários artistas, é isso mesmo, então todas as criações que a gente teve da parte artística, então eu dialogava muito com ele, né, foi uma pessoa assim, dos diretores que eu mais gostei de trabalhar, né, que a gente tinha uma sintonia muito grande, né, e ele não vestia a camisa do Prêmio H, ele tinha a alma do Prêmio H. Então todas as direções que ele fez, as avaliações que ele fazia, os cortes que ele me dava, disse, vem, isso é demais, vamos enxugar, que é o excesso tal, e coisas e tal. Então eu aprendi muito com ele. O Prêmio Hangar ganhou muito com a presença do Júnior, né, nas edições que ele esteve assinando com a gente, e são lembranças maravilhosas. Eu só muito feliz em poder ter conhecido o Júnior Dalberto, ter trabalhado com ele, a gente ter se divertido muito, a gente virou noites assim trabalhando, sabe, assim, pro prêmio em outros projetos, em outras produções, e é isso que a vida nos dá, né, a vida nos dá amigos, nos dá irmãos, mas o momento tira, né? O momento também tira, mas que os momentos bem vividos, as alegrias, né? O trabalho realizado, o resultado que a gente entregou para quem esteve inserido nessas agendas, né? Nessas programações do palco, dos bastidores, então isso aí ninguém tira, né? Está muito vivo dentro da gente. Perfeito, uma boa lembrança de Júnior Dalberto, que partiu tão cedo. E tem aqui comentário já, Reginaldo Luna. Dorgival é muito foda. É sim, concordamos. Raquel Lucena, nossa produtora. Soube não? Soube não, tá sabendo agora. e o meu... É Reginaldo ou é Rosinaldo? Eu acho que é Rosinaldo. É Rosinaldo. Abraço, Rosinaldo. É Rosinaldo Luna, Rosinaldo, lá de São José do Mipibu. Grande abraço, Rosinaldo, que é diretor, dramaturgo. E comenta lá os trabalhos que a gente faz, entendeu? Aplaude muito, incentiva. Ele tem uns projetos Rosinaldo. ótimos, sabe? E ele tá dizendo aqui, Marcelo, você é gigante. Olha aí. Somos, amigos, somos. Valeu. A gente vai voltar pro Prêmio Hangar, mas deixa eu fazer outras perguntas em relação à produção. Fene, como é que você vê a questão dos incentivos hoje? A gente tem leis de incentivo fiscal, através de isenção, a de Djalma Maranhão e a Câmara Cascudo. Tem editais, como por exemplo do Sebrae, Economia Criativa. Qual a sua visão? Esses editais e projetos de isenção são suficientes? Pode ter mais? Eles são bem divididos? Como é que você avalia eles todos? Não são suficientes, né? A gente trabalha com a produção, o artista, o produtor. A gente sempre está precisando de mais incentivos, né? Precisando de novas possibilidades.
A gente tem a lei municipal de Djalma Maranhão, né, onde a gente tem um recurso, né, de quase 12 milhões, né, anualmente, né, disponibilizado para essa captação. A gente sabe que o maior gargalo do artista é a captação. Né, ele aprova o projeto, ele fica com o certificado, mas, né, muitos, né, morrem na praia porque não conseguem fazer a captação. Por outro lado, a gente vê que a agenda cultural da cidade ela é composta, né, por grandes projetos realizados graças aos incentivos, né, da Lei Municipal de Djalma Maranhão. Em âmbito estadual, a gente tem aquela relação de projetos, né, em sua maioria patrocinado pela COSERN, né, que já consegue distribuir esses projetos além da cidade do Natal, né, para outros municípios. Então, essas duas leis e as chamadas públicas e os editais, né? Os editais, especialmente o edital do Sebrae, que vem num avanço no sentido de ampliar a cada ano os recursos, né? Esse ano foi R$1 milhão de reais, então ele vem mostrando ali que é possível uma instituição disponibilizar um recurso e ter um resultado positivo para a cadeia produtiva. Isso. Então você tem hoje, né, até 30 de novembro, a gente vai ter 100 projetos realizados com R$10 mil, mas que dão um resultado significativo para a cidade. E esse do Sebrae, se eu não me engano, é dinheiro direto, né? Não é via captação. Não é via captação, já tem um recurso direto, igual ao Leodir Blanc, né? Que é dinheiro direto. Isso. Sendo que no da economia criativa do Sebrae, o captador, ao aprovar o projeto, ele na planilha, ele já coloca para onde ele vai destinar o recurso do Sebrae. Sim. Então o Sebrae já faz esse pagamento direto ao fornecedor, ao prestador de serviço, né? Então aí não impede também que o produtor, né, o artista, ele vá captar novos recursos, novos parceiros, né? Porque você pode até fazer um pequeno projeto ali com 10 mil, mas são poucos, né? Você precisa sempre de novos incentivos, né? E novos parceiros para realizar. Tem as chamadas públicas, né? Agora hoje a gente tem a chamada pública de arte urbana, quase R$100 mil destinado para o segmento da arte urbana, né? O hip hop, o break, né? Os MCs. Então isso é muito positivo, né? Para atender esse segmento do hip hop. Anteriormente teve um recurso destinado para os espaços culturais do centro da cidade, né, e para shows que estão sendo realizados no centro da cidade. Então é muito positivo, né, para descentralizar o recurso e buscar uma forma democrática de distribuir esses recursos, né. Em âmbito estadual, acho que todo mundo que trabalha com cultura, a espera é pela liberação dos 6 milhões divulgado no início do ano, né, para o Fundo Estadual de Cultura. Isso, exatamente. Né, o município deve lançar, a gente está aguardando os editais do Fundo Municipal de Cultura. E a gente está aguardando do Estado, porque é um recurso que a cadeia produtiva está precisando. Né? Então acho que talvez após as eleições, né, a gente está querendo ver esses recursos disponibilizados através de novos editais. Perfeito. Vene, durante a pandemia, apesar de todo o esforço do desgoverno Bolsonaro de não liberar, a Câmara, o Congresso Nacional conseguiu fazer a liberação da Lei Aldir Blanc. E mais recentemente foi votada e aprovada a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo, para o audiovisual. Apesar do governo Bolsonaro ter colocado para 2023, existe um esforço para que seja liberado. Eu pergunto, você está otimista que após as eleições, enfim, se dê continuidade a essas duas leis? E dentro da mesma pergunta, qual o impacto que a Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II vai ter na cultura potiguar? Olha, eu estou otimista sim, porque a gente tem várias pessoas importantes dentro da política nacional que estão lutando, né, para que isso aconteça. Não à toa se conseguiu derrubar o veto, né, não à toa se conseguiu a aprovação, mas a gente sabe que tem, né, um governo que trabalha contra. Né? Então, essas pessoas que estão na linha de frente, né, da defesa desses dois projetos, né, dessas duas leis, a gente acredita que a gente consiga, né, derrubar isso após as eleições, né, e conseguir a liberação dos recursos e que, especialmente a Lei Paulo Gustavo, né, que a gente já possa trabalhar nela esse ano e seguindo, né, até março, junho de 2023, que tem brechas na lei que poderão permitir esse uso, né, e essa realização de projetos até lá. O impacto vai ser enorme, porque se a Lei Aldir Blanc
que com recurso menor ela impactou, né, de forma enorme, né, todo aqui no estado, né, mais de 3 mil projetos realizados, né, o próprio escritório de produção da gente, a gente cresceu com esses recursos, cresceu porque a gente já é um nicho que a gente trabalha, a questão dos editais, da elaboração de projetos, de assessorar o artista com a ideia dele, transformar a ideia dele no projeto virar uma inscrição e ele ser aprovado e ser concretizado. Então, na pandemia, com a Lei Aldir Blanc e com os editais colocados pelo município e pelo estado, então a gente cresceu e a gente ampliou. Então a gente trabalhou muito. Então quando eu digo que a gente trabalhou muito, significa que a gente botou muita gente para trabalhar também. Exatamente. E todo mundo paga com esses recursos, né, que foram um respiro assim, entendeu? Super necessário. Entendeu? E agora a gente, né, tem que fazer valer o quanto antes a vinda desses recursos, né, porque está todo mundo querendo, né, e com ideias aí para colocar em prática, né, no audiovisual e para 2023 com a Aldir Blanc. Tomara. Vem, aproveitar a sua presença como produtor cultural para a gente falar sobre um assunto curioso, porque tanto eu como você, nós frequentamos muitas redes sociais e a gente vê muito aquilo assim, porque artista isso, aquilo, não, porque o artista quer dinheiro, como se tivesse uma visão evidentemente equivocada de que o artista usa o dinheiro e gasta, sem ver que é uma cadeia. Por exemplo, um livro que eu publico passa por revisão, diagramação, capa, impressão, aí é toda uma cadeia de 15, 20 pessoas. Com música, então, nem se fala. Tem a pessoa que monta o palco, que não é artista, como você falou, até o ambulante que vai vender. Então, como fazer os críticos terem essa consciência do quanto a arte move, de um show de um artista com um violão vai mover o trabalho de 15, 20 pessoas e vai gerar mais emprego indireto e renda. Como fazer isso? Como abrir a cabeça dessas pessoas, Vene? Tipo assim, quando falar que artista quer dinheiro, não está errado não, entendeu? O artista quer dinheiro sim, o produtor quer, o projeto cultural quer, a cultura, para ela acontecer, ela precisa de dinheiro, sim. Como todo outro segmento da sociedade precisa de dinheiro, entendeu? Para estar em pé, para se manter vivo. Com o uso, que a gente falando aqui de editais, de lei de incentivo, há de se entender que não é assim, toma o dinheiro, gasta e pronto. Não. Há todo-se um processo de apresentação do projeto. Nesse projeto vai uma planilha, né, uma planilha de realização dele, uma planilha financeira. Ela é aprovada e quando ela é executada é prestado contas. Né? Então o artista ele presta conta quando ele recebe recursos, né, dessas leis, dessas chamadas. E a cultura, o projeto precisa sim, para o projeto acontecer de graça, aberto ao público, ele precisa estar incentivado ali. Né? A gente vê, a cidade tem um número significativo de projetos gratuitos. Sim. E eles são gratuitos porque eles recebem o incentivo, recebem o apoio, tem o edital ali, tem a lei de incentivo, tem um patrocinador. E cada projeto desse, ele realmente envolve muita gente. Né? Ele envolve do produtor aos artistas que estão no palco, a equipe técnica, o projeto de criação, a equipe de marketing, muita gente trabalhando. Então, quando essas pessoas estão trabalhando, elas estão dando de comer suas famílias, entendeu? Elas estão pagando impostos, elas estão, né, numa vivência natural da sociedade. Perfeito. Temos mais comentários aqui. João Antônio Vale, um grande guerreiro da cultura que admiro muito. Soube, não? Soube não. Beijo, João, nosso parceiro. Isso. Também. E o mesmo João dizendo, forte abraço, você é grande. E Rosinaldo Luna de novo, outro abraço, Marcelo Vene e Cefas Carvalho. Abraço, Rosinaldo, sempre firme aí na cultura. Vene, deixa eu conversar com você. Bem, deixa você comer um pouquinho. Não, vamos o queijo neve aqui do Bardalos, que eu chamo, é uma delícia. Nós nunca comemos, né? Tava querendo experimentar. Nunca comemos esse queijo. Lembrando que você pode fazer perguntas a Marcelo Vene, sugestões. Fique à vontade, o programa é interativo. Quem está aqui no Bardalos, muita gente bacana, também pode fazer perguntas, pode interagir. Vene, entre tantas perguntas, você falou algum momento aí sobre democratização. Eu lhe pergunto, a gente fazendo um mapa assim, um mapa de uma maneira geral da cultura de Natal, a cultura se concentra na Ribeira, que já falamos, Centro e Zona Sul. Só que nem sempre se tem contato com a cultura da Zona Norte, existe uma produção cultural lá. Eu lhe pergunto, qual a importância, como fazer para valorizar
a cultura que existe em Cidade da Esperança, em outras zonas, Zona Norte, nas imediações, como por exemplo Macaíba, Ceará, Mirim, Extremóis, como fazer a gente sair da nossa bolha para conhecer a cultura desses outros lugares, Vene? Olha, eu posso falar por mim, né? Assim, eu levei agora no início de setembro, o festival representa lá para a Zona Norte, né? Lá para o espaço Gesiel Figueiredo. A gente teve 11 atrações, né? Mais de 30 jovens participando dentro da programação e numa programação gratuita, né? Dentro de um bairro onde as pessoas puderam ir assistir, né? Prestigiar esse estilo. Eu já tive a oportunidade de fazer eventos, projetos culturais em feiras públicas. Adoro Cidade da Esperança, que eu durante muito tempo morei lá em Cidade Nova, né, morei ali perto da linha do trem na Cidade Nova. Então a Cidade da Esperança era um local que eu sempre ia lá, né, para a questão lá tinha os shows no Intermunicipal, na Ciclone e tal. Então essa vivência nos bairros, ela é muito rica. Então eu acho que o produtor cultural, ele também tem que levar. Eu comentei assim com alguns amigos, poxa, a gente vê tanto projeto gratuito, mas onde esses projetos gratuitos acontecem? É justamente aí, na Zona Sul, é aqui no centro, na Ribeira nem mais, né? Não acontece mais tanto, mas deixa de levar para a Zona Norte, deixa de levar para uma periferia. Que não tem teatro, né? Que não tem teatro, que por vezes não tem área de show, não tem área de show. É carente de uma programação, né? Então eu acho que o próprio produtor, né, também ele tem que dar a sua contribuição no sentido de levar uma programação para lá. Eu queria ver acontecendo lá no Mosquito um show instrumental. Isso. Né, ver uma performance teatral, entendeu? Lá no Jardim Progresso. Né? Lá tem pessoas... Por que eles não podem, né? E lá tem pessoas que de repente a gente levando uma ação dessa, um projeto cultural, a gente pode despertar em jovens que estão lá, né, o desejo pela arte, né, o prazer ali para querer conhecer um pouco mais daquilo, porque em algumas comunidades, muitas vezes esse jovem tem acesso à violência, à droga, ao que não é legal, entendeu? Aí ele por que ele tem acesso? Porque falta a cultura e o esporte ocupar esse espaço, né, e termina ele despertando para outras vertentes. Uma vez com Mãe Luísa, com um grupo de hip hop, o menino foi pedir um autógrafo para o grupo de hip hop porque viu na TV. Aí ele comentou, olha, Vene, a referência que eles tinham era o bandido. Era o traficante que foi preso e apareceu na TV. Agora ele vê um artista de sua comunidade apresentando. Passa a ser uma outra referência para aquele jovem. Ele pode tentar chegar àquilo. Ele vai querer ser igual ao artista, não igual ao traficante. Perfeito. E precisa mesmo, né, Vene? Precisa ter esses projetos. Então, ter ações que possibilitem, né, cada vez mais projetos e ações culturais chegarem até essas comunidades. Perfeito. Nós estamos indo para a reta final do programa, que tem 1 hora. Agradecer, mas calma, tem mais pergunta. Agradecer a nossa produção, Raquel Lucena, Nanda Carvalho, filmagem de José Agro, apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Estamos aqui ao vivo no Bardalos Comida e Arte, Centro de Natal. Falando ainda sobre produção, uma curiosidade que eu tenho, que show você, seja de artista nacional ou local, ou potiguar, que você queria produzir, você tinha vontade de produzir, mas por alguma razão não deu certo, as agendas não bateram. Qual é o seu sonho não realizado como produtor? Nossa, a gente já teve por vezes desejos de ter assim alguns artistas do Prêmio H, especialmente, que é um momento onde a gente tem uma carta na manga ali para trazer o artista dentro de uma realidade de contratação diferente, né? Então acho que teve um ano que a gente quis trazer Nando Reis e não foi possível. O Criolo a gente também já quis trazer, mas aquilo, né? Você vai construindo uma programação, ela pode dar certo, ela pode não dar, mas quando eu menos esperei, eu estava com o João Bosco no palco do Prêmio H. Né? Aí já zera, então, zera a produção. Então eu não tenho nenhum desejo assim particular, dizer eu quero fazer aquele artista tal. Acredito que não, mas eu tenho um desejo para o Prêmio H, para os artistas que estão no prêmio, para o público que acompanha o prêmio. Aí sim a gente tem desejo de trazer alguns artistas. Esse ano a gente também está com um projeto de trazer alguns desses artistas, né? Então, é lógico, são desejos, são vontades. Mas pode adiantar?
São artistas do segmento, né, que atuam na música bem nordestina, né? Então o Prêmio H desse ano a gente vai fazer um passeio musical pelo Nordeste. Então a gente quer trazer, né, algumas referências de alguns estados que tão bem produzem e tão bem representam a música nordestina. Perfeito. Vene, quando eu vejo repórteres, jornalistas entrevistando produtoras de Rock in Rio, de Hollywood Rock, de Lollapalooza, a pergunta sempre é, artistas de uma maneira geral, sejam locais ou principalmente nacionais, no caso internacionais, tem manias esquisitas? Porque tem uns que pedem, tem que ter travesseiro com pena de ganso, tem outros que tem que ter abacaxi cortado de certa forma. Eu pergunto para você, você já deparou com pedidos esquisitos, com pleitos não convencionais? Não, com o do Prêmio H a gente nunca passou outras produções assim estranhas, não. A gente sabe de histórias, né? Sabe da história de uma assistente de um artista que quando ela chegou no camarim, ela disse, tira, que ele não gosta de nada quadrado, era um espelho quadrado. E ela tirou lá da bolsa dela um espelho que botou lá, era um espelho redondo. Então tem essas coisas que a gente ouve, né, das pessoas. Eu particularmente não, entendeu? Nunca tive nada assim parecido. Teve Dudu Nobre que pediu um vinho era muito caro. Aí eu botei uma das meninas que tava comigo, ofereça a meladinha pra ele. Aí a gente trocou o vinho pela meladinha. Ele entendeu? gostou? Gostou. Depois foi lá comer a comidinha lá da nega, ficou tudo certo, entendeu? E a gente economizou um dinheiro que a gente não tinha para comprar esse vinho. Muito boa história. Já aconteceu crise assim de alguém não querer entrar no palco? Ou tá nervoso e dá um chilique e não entrou? Não, já teve cenas assim, tipo no Alberto Maranhão. Gabriel do Souto, ele foi premiado, a banda do Souto foi premiada, ele estava lá representando. E no Teatro Alberto Maranhão sempre tem aquele burburinho do bar, né, ali do foyer, tal, e a pessoa ia assistir um pouquinho do show, voltava, tal. E lá aí deu a categoria, né, o vencedor do Souto. E eu disse, gente, cadê Gabriel? Ele tá no teatro. Eu fui lá, bora danado, bora. Ele foi lá, gente, obrigado pelo prêmio. A gente ganhou de quê mesmo? Em outro universo. E outro teve um já no Riachuelo, não vou falar o nome, mas o artista estava tão nervoso e naquela expectativa de ganhar, não ganhar, tal, que ele deu uma dor de barriga, ele foi pro banheiro. Aí quando anunciou, ele estava no banheiro, gente, cadê? Ele disse, não, mas ele tá aí, gente, mas ele não subiu, não, ele foi embora, não era ele, aí ficou nessa dúvida, entendeu? Aí depois ele me contou essa história, vendo, eu tava muito nervoso e tal, entendeu? E não consegui. Aí a gente foi entregar ele depois num outro evento. Nossa, e no Teatro Riachuelo eu lembro de histórias assim engraçadas, como espectador, eu fui a quase todos no Riachuelo, eu acho que a todos. O seu sobrinho Lene tinha participações especiais fantásticas lá, porque na época ele tinha uns 12, 13 anos. Hoje ele tá maior que o tio. Tá quase 2 do tio. Mas eu lembro que o Lene tinha 12, 13 anos, era pequenininho, ia de paletó, terno e gravata. Visual, entregava as premiações. Era uma atração à parte, quando ele entrava era... E por vezes a gente no palco, né, eu disse, danado, entrega o prêmio, e ele segurando o prêmio e entregava. Entrega o pra prêmio. Pra receber as palmas. Aí ele foi e entregava. Era criança. Um abraço pra Lene, pra Patrícia, pra Tayanara. E temos aqui mais comentários. Rosinaldo Luna. Convido a todos a conhecerem o Alto de Natal. Sim, que ele realiza lá. Exatamente. O Alto de Natal. Santana e São Joaquim, lá em São José do Mipibu. Olha aí, todos convidados, vale a pena. O alto é muito bonito mesmo, muito bem realizado. Estou precisando de um Marcelo Vene na produção. Olha aí, convite aqui ao vivo. E Patrícia Viana. Vene, fale sobre a maravilhosa Preta Soul. Tá pedindo para falar. Vamos lá. Preta Soul é um artista que a gente tem. Obrigado, olha aí chegando aqui. Olha aí chegando aqui. É um artista assim que a gente tem a felicidade de tê-la no cast, né, do nosso escritório de produção. Ela tem um trabalho incrível, né? Eu acho que é uma artista assim, muito necessária na música do Nordeste, né? Uma mulher preta, periférica, mãe, empreendedora, né? Uma guerreira muito forte. Então assim, é minha amiga desde muito cedo. A gente
né? Eu sempre coloquei os trabalhos dela para ser apresentado aqui no Beco da Lama, com Conexão Mil Graus. Teve um ano em Pipa que eu nem sabia que ela estava junto do grupo. E é um artista assim, que a cidade precisa entender mais, sabe? Precisa ver mais ela enquanto artista, vê-la no palco, ver os seus shows. E por outro lado, acho que alguns projetos têm que contemplar essa participação. Acho que quem faz projeto anual, especialmente de música, né, tem essa missão, né? A gente com o Prêmio Mangá, a gente tem muito isso de fortalecer o trabalho do outro, né, de dar a nossa contribuição. A gente sabe que um prêmio não vai mudar a vida de ninguém. A gente sabe o quanto é importante, enquanto as pessoas, nas suas profissões, o quanto elas desejam ser reconhecidas. E a gente sabe que você receber uma indicação pelo seu trabalho é um reconhecimento, é uma coisa que lhe fortalece. Então acho que a Preta ela vem conquistando. Na pandemia ela cresceu muito, ela lançou o seu primeiro CD depois de 15 anos, lançou um mini doc, 2 clipes premiados, foi premiada agora no festival de videoclipes lá da Praia da Pipa, né? Vai participar do festival Burburinho. Então acho que nós produtores temos que entender e abraçar mais os nossos artistas e saber que a gente pode contribuir muito com a carreira deles. Então acho que a Preta Soul ela está dando um exemplo aí de superação artística, porque ela faz uma música que esse estilo de música já é difícil, que é o rap. Sim, trabalhar com música já é difícil, mas ela com rap, né? Mas ela é uma guerreira. Acho que é algo muito bom para ela, está sendo desenhado na música. Ela tem o seu salão aqui no Centro Histórico, né, de tranças. Ela está numa construção e ela é super de boa com a vida, com a música, entendeu? Tem uma risada maravilhosa. Então, com certeza, na hora que for o momento dela, entendeu? A cidade receba, que ela não vai parar mais. Perfeito. Velho, você falou sobre Preta Soul, uma mulher negra periférica. E deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente percebe, de uma maneira geral, por exemplo, Nega Edmundo está ganhando cada vez mais seu espaço. Você tem Potiguara Bardo, que é do universo LGBTQIA. Então, assim, de uma maneira geral, parece, tá a nível nacional também. Você tem Johnny Hooker, você tem a Pablo Vittar, a Glória Groove, que vai se apresentar hoje. Me parece que, felizmente, espaços estão sendo abertos para periféricos. Linda Quebrada, que inclusive esteve no... Obrigado. Esteve no BBB, no Big Brother. Eu lhe pergunto, essas minorias historicamente oprimidas, elas enfim estão ganhando espaço, Vênio? Você percebe que também no Rio Grande do Norte estão ganhando espaço? Estão ganhando espaço, estão conquistando o espaço que é delas, entendeu? E estão conquistando com muito talento, pelo talento que tem, entendeu? Pela qualidade do que elas entregam para o público, né? E o público está muito atento a essa música, né? Hoje, você pegar artistas como Glória Groove e a Pablo Vittar, né? Elas são campeãs, né, de audiência no sentido, né, do stream, de público. A Glória Groove no MAD é um dos shows mais esperados, né, da programação. Então os artistas vêm conquistando esses espaços com muito talento, né, com muito profissionalismo. E a importância dos festivais que acontecem no país todo, no sentido de ter esses artistas em suas grades, né, em suas lives. Então isso também vem fortalecendo e criando um desejo. Você vê hoje, Potiguara, ela não para, né? Ela está hoje no MAD, ela vai viajar, ela volta para fazer mais show. Nacional. Da mesma forma que Luísa e os Alquimistas já ganhou renome, né, nacional. Lançando música nova agora e destaque aí nas revistas, nas colunas nacionais. Então a gente está conquistando algo que é dela, entendeu? É dela, o talento dela está conquistando isso. Perfeito! E mandar o Bardalos lotou, né, Vênia? Assim, muita gente bacana aqui. Mandar um abraço para Dorian Lima, um dos maiores produtores do Rio Grande do Norte, Lucinete Araújo, Valéria Moreira, sempre aqui. Beijo pra vocês. Edrize Fernandes, que entrou aqui. Muita gente bacana aqui fora. Júnior Limeira aqui também. Muita gente aqui. Que bacana. E comentário, Marcelo Papão. Boa noite, Veni. Olha aí. Aí, Papão, nosso parceiro, grande músico lá de Ceará Mirim. Abraço, Papão, e sua orquestra do Papão. Bacana, estamos indo para a reta final, mas, Veni, deixa eu fazer umas últimas perguntas. Veni, a gente está chegando ao final do ano. Final do ano geralmente tem encontros, confraternizações, Natal. Eu pergunto, você como produtor, sua produtora, se alguma empresa ou alguma das que nos apoiam, nós temos apoio da Anoreg, Adurne Sindicato, SINSP, Sindipetro, Francisca Seguros e Saiba Mais. Se alguma empresa quiser contratar, quiser um músico, uma música, uma banda, pode lhe contratar?
Pode sim, lá no escritório a gente tem uma diversidade de artistas, né, de estilos musicais diferentes. E né, artistas assim, que a gente tem a satisfação de trabalhar durante todo o ano, né, de colocar em agendas, de colocar... A gente fez uma bonita participação agora no Festival de Martins, né, todos os artistas de Natal que foram se apresentar lá foram através do nosso escritório. Então a gente tem lá, entendeu? Quer chorinho tem, quer samba tem, quer um rapaz batendo uma lata também tem, entendeu? Faz o contato lá, né, a gente tá nas redes sociais, no Instagram, né, Marcelo_Veni, VNI. E o nosso WhatsApp, né, que é público, é 987901373. Pode chamar lá que a gente é da parceria, né, e a gente quer sempre contribuir para essa agenda, né, cultural, de confraternização, de tudo. Perfeito, e passamos de 1 hora, que é o tempo do programa. Agradecer a Lula Belmont e a Ricardo Nelson, o Bardalos sempre nos recebendo. Lugar que nós frequentamos bem pouco, né, Veni? Pois é, tá com saudade. Né? Quase nossa segunda casa. Agradecer a equipe maravilhosa, Raquel Lucena, José Agro, Ananda Carvalho, e registrar que hoje, exatamente hoje, 23 de setembro, completa 1 ano de Conversa de Botequim. No dia 23 de setembro de 2021, entrevistamos aqui Natália Bonavides, que foi a primeira, e tenho a honra de estar com Marcelo Veni, com 1 ano. Soube não. Soube não? Veni, muito obrigado. Uma alegria lhe ter nesse 1 ano. Obrigado a você que nos assiste. Lembrando que se você pegou começado, é só voltar lá no Facebook e assistir tudo de novo. Grande abraço, até o próximo programa. Soube não.